Aleluia, eu sinto a presença dele aqui. Glória a Deus. Queridos, nós vamos nessa noite a dois textos da Bíblia. Dois textos no livro de Samuel. Um no primeiro e outro no segundo livro de Samuel. Quero ler com os irmãos primeiro o texto que está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículos 1 e o versículo 2. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e o verso de número 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versos 1 e verso 2. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu gosto desse momento no culto, que os irmãos estão folheando a Bíblia, procurando o texto. Amém. Todos encontraram amém? Está projetado aqui. Diz assim a palavra do Senhor: então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Agora nós vamos para o livro de 2 Samuel, um pouquinho para frente, capítulo 6, versículos 10, 11 e 12. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 10, 11 e 12. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, o texto sagrado: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Espírito Santo, nós esperamos que o Senhor possa falar aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas Deus, aquilo que nós estamos precisando ouvir. Fala conosco, Senhor, pela Tua palavra, revela-nos a Sua vontade, o Seu querer, agora, Senhor, através do Teu Espírito Santo, aos nossos corações. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, esta semana que passou, eu pus meus olhos nesses dois textos que nós acabamos de ler. E aí na terça-feira, lá na casa do Cássio, no nosso grupo de comunhão, eu compartilhei numa palavra muito rápida e introdutória algo que o Senhor tinha colocado no meu coração sobre esse texto. Nós falamos um pouquinho lá, não foi, Cássio? Um pouquinho sobre esse texto da Bíblia, pude compartilhar com os irmãos, e essa palavra continua ardendo no meu coração ao longo dessa semana inteira. Cada dia mais, nos meus momentos de devocional, eu me voltava para esse texto, e o Senhor mais uma vez ministrava no meu coração, de forma que eu compreendi, eu entendi, que eu precisava falar com os irmãos nesta noite sobre a importância da presença de Deus na nossa vida. Domingo passado nós ministramos aqui aos irmãos uma palavra sobre colocar Deus no centro das nossas vidas. O Senhor ministrou nos nossos corações, e eu pude falar aos irmãos tudo aquilo que o Senhor me entregou, que nós não devemos colocar Deus num canto qualquer. Não foi, Betinho? Foi isso que nós falamos. Mas que Deus deve tomar sempre o centro das nossas vidas. E quando Deus não está no centro, quando Deus não está entronizado no centro,
a nossa vida, ela não flui da maneira como deve fluir. Nós temos desvios, nós temos problemas, nós enfrentamos alguns problemas exatamente porque Deus não está no centro. Mas quando Deus está no centro, as coisas fluem, a vida segue. Falamos sobre isso domingo passado, e nessa semana mais uma vez, Deus tem ministrado ao meu coração uma palavra de reflexão aos irmãos, uma palavra que nós possamos ouvir, refletir, e ao final perceber se nós estamos colocando Deus no centro, como eu disse domingo passado, e nesse caso, como nós estamos tratando a presença de Deus em nossa vida. E é muito importante que a gente perceba que a presença de Deus em nossa vida, ela é real e ela foi prometida por Jesus. Jesus, antes de subir aos céus, diz a Bíblia, ele diz para os seus discípulos: eu não vos deixarei sozinhos, eu não vos deixarei órfãos. Disse Jesus, Vanderly, eu orarei e o Senhor enviará, eu pedirei ao Pai, e Ele enviará o Consolador que estará com vocês para sempre. Não por acaso o nome de Jesus é Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus presente. Então a presença de Deus, ela foi prometida por Jesus, e hoje nós sentimos e nós desfrutamos da presença real do Senhor dentro de nós. Nos nossos encontros, nas nossas reuniões, nós temos a presença revelada do Espírito Santo, e isso, acredite, faz toda a diferença. Mas nesse momento da história, no texto em que nós lemos, a presença de Deus, ela era de alguma forma legada, dada, sentida e percebida através de um objeto chamado a Arca do Senhor, ou a Arca da Aliança, ou numa outra tradução, a Arca do Testemunho. Então esse objeto, é sobre esse objeto que desenrola o texto que nós lemos, os dois textos. Tanto o texto de 1 Samuel como o texto de 2 Samuel acontece tendo como ponto principal de contato esse objeto chamado a Arca da Aliança, ou a Arca do Testemunho. Olha para mim, irmãos, olha para cá, é para cá. A Arca da Aliança ou a Arca do Testemunho. Que objeto é esse? Tão famoso, tão falado, tão lido. Filmes foram feitos para tratar desse objeto. Quem nunca assistiu Indiana Jones e a Arca Perdida? Tratava desse objeto. A busca por esse objeto criou uma história, uma lenda. Onde está a arca até hoje? As pessoas não sabem dizer onde está a arca. Mas que objeto era esse? Se você for para a Bíblia, no capítulo 25 do livro de Êxodo, você vai encontrar lá Deus dizendo, Deus determinando para Moisés que eles deveriam construir uma arca. E lá para frente um pouquinho, capítulo 37 ou 36, salvo engano, a gente vê um homem chamado Bezalel, o artífice Bezalel, construindo essa arca exatamente de acordo com o projeto que Deus deu a Moisés. Deus fala com Moisés: você precisa construir para mim uma arca que nada mais é do que um baú de madeira de cetim. Diz a Bíblia que ele tinha 2,5 côvados de comprimento, que dá mais ou menos 1,10 metros, por 1,5 côvado de largura e de altura, que dá mais ou menos 70 centímetros. Então imagine, um baú de madeira de 1,10 metros por 70 e 70 de altura. E esse baú construído de cetim deveria ser revestido de ouro por dentro e por fora. E assim Bezalel fez um baú de cetim e revestiu de ouro por dentro e por fora. Diz a Bíblia que Deus disse, porém, a tampa deste baú, que foi chamado de propiciatório, também recebeu de Deus a orientação como deveria ser feita. E lá foi feita a tampa na mesma medida, no mesmo comprimento, uma tampa que fechasse a tampa daquele baú, ou que fechasse aquele baú, chamaram de propiciatório, e foi feito também de madeira e revestido de ouro. E sobre essa tampa que cobriu essa arca ou esse baú, a tampa de ouro, diz a Bíblia que o Senhor mandou esculpir 2 querubins, 2 seres angelicais, alado com a
a asa levantada, de forma que a asa desses dois querubins se tocavam em cima. Então, um de frente para o outro, dois querubins, um em cada ponta desta tampa, construído de ouro maciço, sendo que os querubins e a tampa seriam fundidos numa única peça. Deus foi dando esses detalhes, Moisés foi anotando e Bezalel construiu. Então a arca foi uma caixa de madeira revestida de ouro por dentro e por fora, com uma tampa de madeira que também foi revestida de ouro, e sobre essa tampa dois querubins, um de frente para o outro, olhando os dois para baixo, para a tampa do propiciatório, e as asas deles se encontravam em cima, os dois seres alados. E diz a Bíblia que Deus disse, porém, do lado de cada lado da arca, ou de cada lado deste baú, você vai colocar duas argolas que também será de ouro, e você vai fazer duas varas, dois varais, também de madeira e revestido de ouro. Para quê? Para que a arca fosse carregada no ombro, ou nos ombros dos sacerdotes. E o que estava dentro daquela arca? O que colocaram dentro daquela arca? Deus também disse o que deveria ser colocado. E o Senhor disse, João, dentro dessa arca vocês vão colocar três coisas: as tábuas da lei, o decálogo, os 10 mandamentos, que a Bíblia diz que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Alguém já leu essa passagem na Bíblia? Não foi assim? Deus disse para Moisés, suba ao monte, lá ele subiu, e o Senhor escreveu os 10 mandamentos, diz a Bíblia, com o próprio dedo de Deus na pedra, esculpiu na pedra duas tábuas, escrito na frente e no verso, dos dois lados de cada pedra. Essas duas pedras deveriam ser colocadas dentro da arca. Mas o que? Diz a Bíblia que o maná que Deus proveu para aquele povo que caminhava no deserto, até chegar em Canaã, Deus mandou pão do céu, isso era o maná. Deus disse, você vai pegar um vaso, uma botijinha, e você vai guardar um pouquinho desse maná, Moisés, dentro dessa botija, e vai colocar dentro dessa arca. E a terceira coisa que Deus mandou colocar dentro da arca era a vara de Arão, um cajado de Arão feito de amendoeira, a vara que floresceu quando Arão foi escolhido sumo sacerdote. Esses três elementos, as tábuas da lei, o vaso com a porção do maná e a vara de Arão, deveriam ser acondicionados dentro da arca. Diz a Bíblia que por isso a arca chama Arca do Testemunho, para que todas as gerações percebessem o que Deus fez por aquele povo. Deus deu a lei, Deus deu a norma, para que eles pudessem se relacionar entre eles e com Deus. Deus deu o pão, a provisão diária, o dia a dia, que servisse de testemunho, ou seja, Deus é o Deus provedor, Deus é aquele que sustenta, é aquele que provê. E a vara de Arão, representando a escolha de Deus, e todos aqueles que desafiaram essa escolha de Deus e foram envergonhados e decepcionados pelo Senhor. A escolha perfeita de Deus representa a vara de Arão. Assim a arca foi feita, e da forma como Deus disse foi feito. E essa arca, diz o Senhor, lá no capítulo 25 ainda do Gênesis, nós encontramos na Bíblia, que Deus vai dizer, 25 e 22, para Moisés: aí Moisés, virei a ti, você vai fazer a arca, e você vai colocar lá no tabernáculo, no lugar chamado Santo dos Santos. Era o lugar onde o Senhor preparou dentro do tabernáculo. Tinha o pátio exterior, o pátio interior, que chamava lugar santo, mas dentro do lugar santo tinha um cômodo pequenininho, um cômodo pequeno, chamado lugar santo dos santos. Deus disse, você vai fazer uma mesa revestida de ouro, em cima dessa mesa você coloca essa arca, porque eu virei a ti. A arca representa a minha presença, e eu vou falar com você do meio dos dois querubins, Moisés, onde os dois querubins se encontram, onde as asas desses dois querubins se encontrarem, ali na arca do testemunho, eu vou falar com você. Então a minha presença será representada pela arca, Moisés. E diz a Bíblia que assim foi feito. E todas as vezes que Moisés queria falar com Deus, diz a Bíblia que ele chegava nesse lugar, e o Senhor falava com ele ali da arca. Deus consultava Moisés aqui da arca, e Deus perguntava para ele: Senhor, e isso assim assim, que decisão tomar, que coisa fazer? E o Senhor se manifestava para ele, ou se manifestava a ele, a partir da arca da aliança que ele tinha construído.
onde encontrava os dois querubins alados, a presença do Senhor saía. Eu não sei de que forma saía, se saía uma luz, se saía uma fumaça, se saía uma voz, mas de forma que ali, daquele lugar, era onde Moisés falava com Deus e Deus falava com ele. Então a arca representa ou representava a presença de Deus. E todas as vezes que Moisés falava com Deus aqui na arca, irmãos, naquele lugar chamado Santo dos Santos, isso está lá no livro do Êxodo, Moisés perguntava para Deus, se orientava com Deus, falava com Deus, Deus respondia para ele, falava com Moisés, e o relacionamento dele com Deus, Betinho, não era assim: beleza, Senhor, tá bom, então valeu, obrigado, e virava as costas e ia embora. Não era assim que ele deveria fazer. Ele deveria falar com Deus aqui na arca, e Deus falava com ele, e ele saía da presença do Senhor assim, irmãos, ó, olhando para a arca, se afastava assim. E a hora que ele sentia o pano do lugar que separava os santos dos santos nas costas dele, ele abria e saía e fechava, porque ele não poderia dar as costas para Deus, porque ninguém pode ouvir a voz de Deus e dar as costas para Deus, se virar contra Deus. Então Moisés nos ensinava, nós devemos sair da presença do Senhor assim, e não ouvir Deus falar e virar as costas como se nada tivesse acontecido. Esse era o rito, essa era a liturgia, a maneira como ele se relacionava com Deus. Então esse objeto tabuado, a arca da aliança, ou a arca do testemunho, ou a arca do Senhor, era um objeto sagrado e importantíssimo para Israel. Nos textos que nós lemos, diz a Bíblia, na primeira passagem que nós lemos, que a arca do Senhor ficou na casa de Abinadab por quase 20 anos. E por quê? Por que a arca estava na casa de Abinadab? Já que o lugar da arca, quando era o tabernáculo, aquela construção feita pelos hebreus no deserto, mas depois, quando Salomão já era rei, a construção foi feita no templo, o templo foi feito, e o lugar santos dos santos foi para o templo, e lá estava a arca. Mas nesse momento da história, diz a Bíblia, que a arca estava ainda sendo colocada no tabernáculo, lá no lugar que ela deveria ficar, nos santos dos santos. Só que Israel saiu em batalha contra os filisteus, os inimigos históricos de Israel. Sabe aqueles inimigos recorrentes? Sabe aquelas questões recorrentes? Que o tempo passavam-se anos e outros anos, e eles sempre cruzavam o caminho. Esse era o inimigo histórico de Israel, os filisteus. E eles estavam em uma batalha, foi na época de Samuel ainda jovem, lá sendo criada por Eli no templo. Diz a Bíblia que eles saíram em batalha, e Israel estava perdendo, os filisteus prevaleciam sobre Israel. E aí chegou a notícia: manda-nos trazer a arca da aliança para cá, porque nós precisamos da presença de Deus conosco nessa batalha, porque nós já perdemos 4.000 homens, os filisteus estão prevalecendo contra nós. E aí mandaram buscar a arca lá em Jerusalém, lá em Siló, e diz a Bíblia que eles trouxeram a arca. E quando a arca chegou no arraial dos hebreus, no arraial do povo de Israel, fizeram festa e disseram: agora ninguém pode contra nós, Narciso, agora nós vamos contra esses filisteus. E os filisteus ouviram os hebreus comemorando, e alguém disse: eles mandaram buscar a arca da aliança. Diz a Bíblia que os filisteus tremeram as pernas, é a expressão bíblica, porque eles pensaram: agora não tem como mais nós vencermos essa batalha, não tem como mais vencermos os hebreus, ou vencermos esses judeus, porque a presença de Deus está com eles. Eles mandaram buscar a arca da presença do Deus Todo-Poderoso, e o Deus de Israel não tem como prevalecer. E aí alguém disse para eles assim: cuidado, para que vocês não se tornem escravos dos hebreus. Lembra o que aconteceu no Egito? O que Deus fez com que eles saíssem do Egito, atravessassem o Mar Vermelho e conseguissem chegar na terra que o Deus deles tinha prometido. Então, irmãos, o Deus de Israel era famoso, e os filisteus perceberam que com a arca da aliança junto, talvez eles não conseguissem prevalecer sobre o Deus de Israel. Acontece, irmãos, que a arca da aliança chegou para o exército de Israel, mas eles estavam completamente afastados de Deus. Não representava a arca da aliança aquilo que realmente deveria representar para eles.
Eles mandaram buscar a arca da aliança como um amuleto, como um instrumento qualquer de vitória, acreditando que a vitória estava na arca. Mas a vitória não estava na arca, a vitória estava na presença de Deus. A arca representava a presença de Deus. A arca era um objeto de ouro lindo, bem feito, mas na verdade o que mandava e o que representava realmente alguma coisa era a presença de Deus. Mas eles estavam acreditando era no objeto. E diz a Bíblia que eles saíram em batalha contra os filisteus. E naquele dia, 30.000 do exército de Israel foram mortos. 30.000 homens, 30.000 soldados. Eles perderam a batalha. Dentre eles, 2 homens chamados Hofni e Finéias, os 2 filhos sacerdotes do sumo sacerdote Eli. Israel perdeu a batalha e os filisteus tomaram a arca e levaram para a terra deles. Diz a Bíblia que sobreviveu um moço da tribo de Benjamim, correu até o sumo sacerdote Eli, lá em Siló, lá em Jerusalém, e deu a notícia para ele: sumo sacerdote, morreu todo mundo, 30.000 homens. O exército de Israel perdeu uma vitória, uma derrota vergonhosa. E entre eles morreram seus 2 filhos, Hofni e Finéias. E além disso, o sacerdote Eli, levaram a arca do Senhor embora. Os filisteus levaram a arca embora. Diz o texto que Eli, ao receber essa notícia, estava sentado na cadeira, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. A nora de Eli, que estava grávida do filho dele, Finéias, estava para dar à luz, deu à luz ao menino naquela hora, tamanha emoção que ela sentiu, e diz o texto que ela coloca o nome no menino de Icabô. Icabô significa foi-se a glória de Deus embora. Foi-se a glória de Deus. E assim, essa arca foi levada para o arraial dos filisteus. 7 meses ficou lá nos filisteus. O objeto que representava a presença de Deus, Edmilson, ficou 7 meses na terra dos filisteus. Diz a Bíblia que os filisteus colocaram a arca no templo de Dagom. Dagom era o Deus que eles serviam, era o Deus que eles adoravam. E aí eles pegaram aquela arca, aquele instrumento sagrado para os judeus, para os hebreus, e colocou no templo de Dagom. No dia seguinte, o sacerdote do templo de Dagom foi ver, e diz a Bíblia que Dagom tinha caído do pedestal onde ela estava e tinha caído no chão. O sacerdote voltou Dagom para o pedestal, e a arca continuou lá dentro. Voltou no segundo dia. No segundo dia diz a Bíblia que Dagom tinha caído. Agora ele tinha perdido a cabeça, os braços e as pernas. Tinha tudo quebrado, só estava o tronco. E eles tiraram a arca do templo e disseram: ninguém pode com Deus de Israel. O nosso Deus Dagom foi derrubado do pedestal onde ele estava. E diz a Bíblia que nas terras onde a arca passava, na terra dos filisteus, as pessoas sofriam de úlceras, as pessoas sofriam de tumores. A doença começou a se alastrar, até que chega um momento, depois de 7 meses, os filisteus disseram: não, tira essa arca daqui, manda essa arca para a terra desse povo de Israel. Nós não queremos a arca aqui, porque senão nós vamos morrer todo mundo. Aí a arca foi levada e parou na casa do primeiro texto que nós lemos, Daiane, na casa de Abinadab. Primeiro texto que nós lemos, a arca está na casa de Abinadab. A presença de Deus. Quem era Abinadab? Abinadab era um judeu. Abinadab era hebreu, era de Israel, da nação de Israel. Sabia quem era Deus e sabia o que a arca representava para eles. Ô irmãos, imagina receber a arca da aliança na casa dele. O texto diz no capítulo 7, versículo 2: e sucedeu, versículo 12, que levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab. Ficou tantos dias que chegaram a 20 anos. Capítulo 7, versículo 1 e versículo 2 de 1 Samuel. Abinadab recebe a arca na casa dele. Eu quero pensar um pouquinho com os irmãos. Imagina essa arca, esse objeto sagrado, que eles já conheciam a história. Eles sabiam que Deus falava através dessa arca. Eles sabiam como Deus tinha falado com Moisés através dessa arca. Eles sabiam. Recebe na casa dele. A presença de Deus chega na casa de Abinadab. O próprio Deus, na forma daquele objeto, chega na casa de Abinadab. E diz o texto que fica na casa dele por 20 anos.
Por 20 anos, Abinadab teve o privilégio de ter a arca de Deus na casa dele. Eu pergunto para os irmãos, se os irmãos já conheciam esse texto, se não conheciam, leia depois. O que de extraordinário aconteceu na casa de Abinadab? A Bíblia não nos dá um relato. A Bíblia não diz para mim, eu não sei se alguém conseguiu encontrar alguma coisa nesse texto, mas nós não temos informação de que nada tenha acontecido na casa desse homem, Genilson, quando a arca esteve lá por 20 anos. Nada de sobrenatural, nada de extraordinário, nada mudou na casa de Abinadab, irmãos. Eles foram até respeitosos com a arca. Se você se lembrar do texto que nós lemos, diz a Bíblia que eles escalaram e consagraram Eleazar, o filho de Abinadab, para tomar conta da arca. Tamanha era a importância desse objeto. Eles chamaram Eleazar e disseram: Eleazar, você vai ser consagrado aqui e ungido para tomar conta da arca. Agora a arca é responsabilidade sua. E ficou na casa de Abinadab. A presença de Deus na casa de Abinadab, que trouxe tanta vitória para Israel, que falou tanto com Moisés, que orientou Moisés em cada passo no deserto. Aqueles objetos feitos e falados e criados pelo próprio Deus, sob orientação do próprio Deus, o cara agora estava recebendo na sala da casa dele. Olha o privilégio de Abinadab como um judeu, receber a arca da aliança na casa dele, porque a arca da aliança tinha trazido prejuízo para os filisteus, tristeza, dor e doença, porque eles não podiam estar lá, porque era santa a presença de Deus. E o lugar onde a presença de Deus está, Ele purifica, ela muda, ela trata. Alguma coisa precisa acontecer. Mas na casa de Abinadab não aconteceu nada. Eu fico imaginando. A Bíblia não dá detalhe, mas me permite imaginar. E a gente vai conjecturar um pouquinho aqui nessa noite. Como foi essa arca ao chegar na casa de Abinadab? Talvez ele chamou os amigos, talvez ele chamou os parentes, chamou as pessoas mais próximas e disse: vai lá em casa ver, porque a arca da aliança, a arca do tabernáculo, aquela arca que o Senhor fez, o testemunho, está lá na minha casa. E as pessoas chegaram, e ele preparou um jantar, e ele organizou ali uma reunião para mostrar e dizer, estufava o peito e dizia: essa é a arca da aliança que está na minha casa. Mas na medida com que o tempo foi passando, ele foi esfriando, porque ele foi se acostumando, Vanderly, com a presença de Deus na sala dele. O tempo foi passando, e a arca já não representava mais, Enéas, algo tão importante assim para eles. A presença de Deus se tornou rotineira naquela casa. A presença de Deus já não era mais percebida como algo importante, como sendo um privilégio naquela casa. A arca foi sendo mudada para um cantinho, talvez. Antes ocupava o centro, depois ela foi sendo colocada no canto. Daqui a pouco recebeu uma toalhinha e um vaso em cima, não é assim que a mãe da gente faz, Márcia? Uma mesinha, recebeu uma toalha e um vasinho em cima. Daqui a pouco os filhos começaram a colocar a mochila da escola em cima da arca. Os livros foram depositados ali. Daqui a pouco a arca está atrapalhando na sala. Manda ela para um outro cômodo onde as visitas não veem. Manda ela para um outro lugar onde as pessoas não veem mais a arca. E assim a presença de Deus foi sendo colocada naqueles cômodos onde ela não atrapalhava mais. 20 anos e nada aconteceu na casa de Abinadab. Abinadab representa aquele cristão que está na igreja 10, 15, 20 anos e já não consegue mais ser sensível, Karina, à voz do Espírito Santo. O culto vira uma rotina, as reuniões são sempre as mesmas coisas. Eu já sei o que vai acontecer, eu já conheço a liturgia, eu já conheço o desenrolar. A gente já sabe o que vai acontecer.
E aí, é uma coisa a mais que nós estamos fazendo. É algo a mais que a gente encaixa no nosso dia. A igreja passa a ser o nosso compromisso social. É onde a gente vai uma vez por semana. Lê a Bíblia. É de passagem. Orar. Para quê? Deus já sabe tudo que eu preciso, porque Deus me conhece. Por dentro, por fora. E Ele conhece mesmo. Abinadab representa essa vida espiritual que acomodou. 20 anos com a presença de Deus, sem nada acontecer, sem nenhuma transformação de vida, sem nenhuma mudança de vida, sem nada novo, nada. Abinadab representa o não se importar com a presença de Deus mais. Ele não deixava de fazer nada, porque a arca estava na casa dele. A vida dele seguia do jeito que, como sempre seguiu. A arca não incomodava Abinadab. A presença de Deus não queria dizer muita coisa para ele. Está no texto, irmãos. Davi é eleito. Davi chega à posição de rei de Israel. E alguém disse para ele: rei, Saul não importava muito, mas nós estamos sentindo falta da arca. Nós precisamos trazer a arca para Jerusalém. Nós precisamos colocar a arca de Deus no lugar que ela deve ocupar. Nós precisamos trazer de volta a arca para cá. E aí Davi pergunta: onde está a arca? Alguém diz assim: está na casa de Abinadab. E já faz 20 anos que está lá. Aí Davi disse: não, vamos trazer a arca de volta para Jerusalém. Aí eles começam, irmãos, uma empreitada para trazer a arca de volta para Jerusalém. Manda homens, e muitos homens. Manda um telegrama para Abinadab, diz: o rei está indo aí buscar a arca. Diz a Bíblia que tinha dois jovens que estavam ali, que assistiam Abinadab, que chamava Uzá e Aiô. Uzá e Aiô disse: vamos surpreender o rei. Vamos surpreender o rei. Está no texto, irmãos, está na Bíblia, 2 Samuel capítulo 6, versículos 6 e 7. Capítulo 4, 5 e 6 de 2 Samuel, você vai encontrar isso que eu estou dizendo. Diz a Bíblia, Cacau, que Uzá e Aiô pensaram: vamos surpreender o rei Davi. Eles não sabiam o significado da arca. Eles não tinham ligação nenhuma com a arca. Eles não entendiam a importância e o privilégio de ter aquela arca na casa deles. E o que eles estavam pensando em fazer era se ver livre logo dessa arca. E aí eles pensaram: vamos fazer um carro novo. Prepararam um carro de madeira, puxado por bois, um carro novinho, e disseram: nós vamos colocar a arca em cima desse carro. A hora que o rei chegar, o carro já está pronto, preparado. Nós colocamos a arca em cima do carro e nós vamos levar ela de volta para Jerusalém. Mas, irmãos, quando Deus determinou a Moisés que fosse feita a arca, Ele disse: Moisés, de cada lado da arca 2 argolas, 2 do lado de cá e 2 do lado de lá. E você vai fazer também uma vara de ouro, Moisés, e vai atravessar por essas argolas. E 4 homens, Moisés, um em cada ponta dessas varas, vai carregar a arca nas costas, Moisés. A arca só pode ser transportada nos ombros, nas costas. Mas Aiô e Uzá resolveram inovar e pensaram: não, nós vamos fazer um carro. Esse negócio de carregar nas costas é coisa do passado. Isso é coisa de gente atrasada. Vamos fazer um carro novo, de madeira nova, botar ali, eu não sei como é que chama, uma junta, né? Juntas de bois, os melhores, para transportar essa arca para o rei Davi. E diz a Bíblia que assim foi feito. Colocaram a arca da aliança, colocaram em cima do barco, do carro, e eles saíram.
Uzá na frente, Aiô atrás. E na medida em que eles foram levando, irmãos, diz a Bíblia, na medida que eles foram levando essa arca em cima desse barco, em cima desse carro, não sei porque que eu estou dizendo barco, Aiô estava guiando o carro e Uzá atrás. Diz a Bíblia que os bois tropeçaram e a arca estava caindo. A hora que a arca caiu, Uzá, pá, a mão na arca, para não deixar a arca cair, Marcelo. Diz a Bíblia que a hora que ele tocou na arca, ele foi fulminado, ele morreu na hora, porque a arca, irmãos, representava a presença de Deus pura e santa. Uzá não estava preparado para poder tocar nessa arca. Por isso que Deus disse: carrega nos ombros, carrega nas costas, porque se tiver alguma coisa não vai acontecer nada. Mas ninguém pode tocar na presença de Deus que é puro. Ninguém pode viver com a presença de Deus que é puro e santo numa condição que contradiz ou que se opõe a essa pureza de Deus. Diz a Bíblia que quando a arca foi escorregando do carro, Uzá resolveu apoiar a arca com as mãos e ele morreu ali mesmo, naquele lugar. Parou a comitiva, parou a carreata. Foi aquele desespero. Diz a Bíblia que Davi desesperou ao ver Uzá sendo fulminado e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, fez um marco ali e disse: não, para, como é que nós vamos fazer agora para transportar essa arca para Jerusalém? Eu acho que nós não estamos preparados ainda. Aí chega no segundo texto que nós lemos, e eu já vou terminar. Diz a Bíblia no segundo texto que nós lemos, de 2 Samuel 6, 10 e 12. Versículos 6 e 11. Quando eles não tinham aonde colocar aquela arca, alguém se lembrou: ei, tem um homem aqui que mora na beira da estrada, que chama Obed-edom, o geteu. É um homem simples, ele mora na beira da estrada, literalmente pertinho de onde nós estamos. Acredita-se que Obed-edom seja da tribo de Levi, seja um levita, que morava numa cidade nas terras de Dan, porque os levitas não tinham terra própria, eles habitavam em todas as tribos. Então esse homem Obed-edom morava, ou a origem dele era ali daquela cidade das terras de Dan, e ele morava na estrada onde isso tinha acontecido. Aí alguém disse: chama Obed-edom. Obed-edom chegou, e eu acredito, a Bíblia não diz, mas que Davi tenha dito para ele: Obed-edom, a sua casa precisa receber a arca. Veja o que aconteceu com Uzá. Ele foi fulminado, saiu da casa de Abinadab, ficou 20 anos lá. E você precisa receber a arca da aliança. Eu imagino, irmãos, Obed-edom dizendo para Davi: meu senhor, a arca da aliança, a arca do concerto, a arca do testemunho, a arca do Senhor na minha casa. Meu Deus, eu não sou digno, Senhor. Olha a minha casa, olha a casa onde eu moro. Davi disse: você é quem mora mais próximo daqui. Nós não podemos correr risco de tentar transportar essa arca mais longe e acontecer algo pior. E a Bíblia diz que ele abriu as portas da casa dele, irmãos, para a arca da aliança entrar. E a presença de Deus entrou na casa de Obed-edom. A Bíblia não diz, mas eu imagino, assim como nós imaginamos na casa de Abinadab, que a arca foi se tornando um estorvo, um problema, e as pessoas foram acostumando com a presença dela, e foi cobrindo, e jogando uma toalhinha, jogando pano, e daqui a pouco servia como apoio de qualquer coisa. Eu imagino na casa de Obed-edom, ao receber a presença de Deus na casa dele, eu creio, irmãos, que ele limpa a sala, ele tira tudo que tem na sala, o sofazinho velho, as coisas que ele tinha, bota a arca da aliança no centro, chama todo mundo da casa e diz: ninguém toca na arca da aliança. A presença de Deus está aqui, fluindo deste lugar. Obed-edom coloca a arca na casa no melhor lugar que ele poderia colocar. Obed-edom valoriza a presença de Deus na casa dele, diferente de Abinadab, que se acostumou com a presença de Deus. Obed-edom valoriza a presença de Deus ali. Eu imagino aquele homem olhando para aquela arca,
levantando de madrugada, imaginando: meu Deus, não acredito, a arca está na minha casa. Levantava cedo para trabalhar e olhava para a arca e dizia: a arca está na minha casa. Chegava de noite do trabalho e reunia a família e dizia: gente, a arca de Deus está na nossa casa. Diz a Bíblia, o texto, e nós lemos a palavra do Senhor, versículo 12, versículo 11: então o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. Mas, irmãos, não abençoa pouco, abençoa muito. Abençoou tanto que a notícia chegou no rei lá em Jerusalém. Versículo 12 diz a Bíblia: então avisaram a Davi dizendo, pensa, capítulo 6 e o verso 12 de 2 Samuel. Avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Por quê? Por causa do amor dele pela arca de Deus. O texto diz: por causa do amor pela arca. A Bíblia diz que Deus abençoou tanto esse homem, e tudo que ele tinha, a casa, os filhos, nada escapou do cuidado de Deus, porque ele amou a presença de Deus na casa dele. Se eu pudesse, eu começava a pregar agora, porque a presença de Deus na nossa vida é que faz a diferença, irmãos. Mas ela só faz a diferença se a gente valorizar, se a gente amar a presença de Deus, como esse homem Obed-edom amou. Tem gente tratando a presença de Deus como coisa normal. Pensa, eu estou dizendo para os irmãos de uma arca, a arca da aliança, a arca do testemunho, a arca do Senhor, o objeto feito por determinação de Deus, que nós nem sabemos mais aonde está. Acredita-se que quando os babilônios invadiram Jerusalém e saquearam o templo, tenha levado a arca embora, e não se sabe mais aonde foi a arca da aliança. Mas nós não precisamos mais da arca da aliança, nós não precisamos mais desse objeto, essa arca do testemunho, não, nós não precisamos mais disso, porque quando Jesus decidiu vir aqui, diz a Bíblia, Paulo escrevendo, acho que aos Filipenses, ele disse: ele esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma humana. O Deus veio se relacionar conosco em pessoa. Jesus veio em pessoa. E ele diz: ei, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. A partir de agora não vai ser mais símbolo, a partir de agora não vai ser mais arca, a minha presença vai estar dentro de vocês. Então é dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. E é inevitável perguntar para os irmãos, porque eu perguntei para mim, o que nós estamos fazendo com essa presença de Deus dentro de nós? Será que nós não estamos tratando essa presença como Abinadab? 20 anos, a presença de Deus na vida dele, não aconteceu nada. Nada. No começo, algumas reuniões em torno da arca, valorizava a presença da arca, depois se acostumou. Ei, irmãos, virou rotina, se acostumou. A presença de Deus, eu já não sinto mais, eu já não percebo mais. E 20 anos se passaram e nada aconteceu. E Deus ali no centro, na casa dele, na sala da casa dele. Aí vai para a casa de Obed-edom. 3 meses, a vida de Obed-edom vira do avesso. Acontece um reboliço. Diz a Bíblia, ele foi tão abençoado, porque ele amou a arca de Deus, ele amou a presença de Deus. Oh, irmãos, ame a presença do Senhor. Não é pouca coisa, é tudo que nós temos, é a presença de Deus. Um dia, numa conversa com Deus e Moisés, Deus falou para Moisés: Moisés,
Quando Moisés subiu no Sinai, está lá no Êxodo, quando Moisés subiu no Sinai para pegar as tábuas da lei, enquanto isso lá embaixo, o povo desistiu de Deus e resolveu esculpir um bezerro de ouro e começou a adorar, porque disse, sei lá se Moisés vai voltar. Ele subiu para aquele monte, a gente não sabe quando ele vai voltar e se vai voltar. Vamos arrumar um jeito aqui da gente adorar um Deus aqui mesmo. E construíram um bezerro de ouro. E a Bíblia diz que Deus falou para Moisés, Moisés, enquanto você está aqui, aquele povo está adorando um bezerro, já se esqueceu de tudo que eu fiz. Povo de dura cerviz. E aí nisso Deus fala com Moisés um pouquinho para frente, Moisés, quer saber? Deixa eu destruir esse povo tudo, vamos começar de novo. Ah, não tem jeito, eles não aprendem. Tenho feito tudo para eles e não adianta nada, eles só reclamam. Nada está bom. Deus disse para Moisés, Moisés, vamos começar de novo. Começa eu e você e alguns poucos aqui. Moisés disse, não Deus, não. Ué. O que os egípcios vão dizer se o Senhor destruir o povo? O Senhor tirou eles do Egito para acabar com eles aqui? Não, Senhor. Não, se o Senhor destruir esse povo, risco o meu nome do livro da vida, Senhor, porque eu quero ser destruído com eles. Deus disse, tá bom Moisés, vamos insistir mais um pouquinho. Aí Deus caminha mais um pouquinho com Moisés, e o povo na mesma situação. Deus disse para Moisés, Moisés, tá bom, eu não vou destruir não vou mandar ele para aquele lugar não, esse para aquele lugar não, vamos destruir não, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar um anjo com você, e o anjo vai te acompanhar, até chegar em Canaã. Eu vou mandar um anjo te proteger, te guardar, te guiar, e o anjo vai livrar vocês do mal, e o anjo vai, mas eu não vou não, eu desisto, eu não quero seguir com esse povo não. Irmãos, a Bíblia diz que Moisés fala com Deus, Senhor, o Senhor pode mandar o anjo que o Senhor quiser, pode mandar um anjo poderoso que faz milagre, que faz tantas coisas, manda o anjo que o Senhor quiser, mas Deus, se a sua presença não for comigo, eu não dou um passo daqui. Não me faça sair daqui se a sua presença não for comigo. Eu não tenho nada com anjo, eu não quero anjo, eu quero o Senhor. Vamos comigo, Deus, porque se o Senhor não for, eu não saio daqui. Irmãos, eu creio que Deus olha para Moisés e diz, uau, ele entendeu o valor da minha presença. Davi, queridos, falei sobre isso ali esses dias, terça-feira. Davi pecou, pisou na bola, fez tudo o que fez com Batseba. Urias morreu. Quando ele foi confrontado por Natã, e Natã diz, és tu esse homem? E ele foi confrontado, a oração dele não foi, Deus, salva Israel, me mantenha no reino, Deus, não me tire a coroa, não me tire o cetro real. Não, não foi essa oração que Davi fez. Diz a Bíblia no Salmo 51 e no versículo 11 que Davi disse, Senhor, não me lances fora da sua presença. Eu não quero estar longe da sua presença, e não retira de mim o teu Espírito Santo. Leva reino, leva coroa, leva dinheiro, leva o que o Senhor quiser. Eu só não consigo viver, Deus, sem a tua presença. Pensa, o que nós estamos fazendo com essa presença de Deus? Como nós estamos lidando com essa presença dentro de nós, dentro de você? A presença de Deus é o maior patrimônio, é o maior bem que nós temos. E às vezes a gente trata a presença de Deus do jeitinho que Abinadab tratou. 20 anos virou uma rotina. Às vezes a gente faz coisas que a gente já nem se lembra mais que Deus mora dentro da gente. Às vezes a gente é capaz de fazer algumas coisas que nem por um segundo passa pela nossa cabeça, que a gente pode estar entristecendo a presença do Espírito que está dentro de nós. Às vezes a gente é capaz de falar coisas que a gente nem por um segundo pensa, será que eu não estou entristecendo
a presença de Deus com o que eu estou falando. Fica de pé, eu vou orar por você. Nós vamos terminar. Mas, queridos, notícia boa. Notícia boa. O Espírito do Senhor está aqui e está aí dentro de você. Ele nos trouxe aqui hoje para que a gente reflita sobre essa presença dele. Ei, não importa o que foi ontem, não importa o que aconteceu até agora nesse culto, o que importa é o que nós vamos fazer com a presença de Deus a partir de agora. Ei, o que você quer fazer com a presença de Deus que está dentro de você? Como nós vamos lidar a partir deste culto? Sim, porque talvez você ainda não tinha percebido, ou se apercebido, que nós estamos tratando, que você está tratando a presença de Deus como qualquer outra coisa. Mas nessa noite o Espírito Santo nos atrai a Ele e diga: não, ei, o Espírito Santo está aqui nessa noite e Ele sonda os corações. Valorize a presença do Senhor. Não saia deste culto do mesmo jeito que você entrou. Valorize a presença do Senhor e diga: Deus, o Senhor é a coisa mais importante que eu tenho. Mas não diga da boca para fora, diga do fundo do seu coração. Valorize a presença do Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu não vou a lugar nenhum se o Senhor não for comigo. Senhor, pode tirar o que o Senhor quiser tirar, mas não retire a tua presença. Não me lances fora da tua presença. Foi por isso que essas pessoas, irmãos, alcançaram diante de Deus aquilo que eles estavam buscando. Às vezes nós oramos por tantas coisas e nós pedimos tantas coisas para o Senhor, e nós queremos tantas coisas e nós esperamos tantas coisas de Deus, mas a Bíblia diz que só a presença de Deus na casa de Obed-Edom foi suficiente para transformar completamente a vida dele, tudo que ele tinha e da família dele. Você tem a presença do Senhor dentro de você. Louve o Senhor, eu vou orar por você. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor.